Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje é dia 8 de junho de 2025. E nós estamos na casa do Senhor mais um dia, né? Para agradecermos a Deus, porque aquele que nunca falha tem nos agraciado com graça, com bênção. Quem é aquele? Jesus, o bom pastor. Amém, irmãos? Eu estava hoje falando com bastante pessoas. Quando eu falo bastante, eu falo amigos de ministérios, né? E eu estava meditando numa palavra que Moisés, num dos seus discursos com Deus, Deus vira para Moisés, eu até preguei um pedaço desse texto aqui, algum tempo atrás, que Deus fala assim, Moisés, olha, vem cá. Você entender a analogia disso, do que é a geração que a gente vive hoje. Moisés, vem aqui. Aí diz que a palavra de Deus fala que Deus conversava com Moisés cara a cara, né? Tete a tete. A relação que Moisés tinha com Deus era muito profunda, né? E aí Deus falou assim, olha, eu tirei eles do Egito, mas eles continuam fazendo tudo aquilo que é mal perante os meus olhos. Eles são casa rebeldes. E Deus, olhando e vendo o que o povo que ele havia tirado, estabelecido uma promessa, sabendo quem eles eram e o que eles seriam, Deus falou assim, eles são casa rebelde, Moisés, e eu vou matá-los. E aí Moisés entra na história e dá um conselho a Deus. Olha a ousadia de Moisés. Ele falou, se o Senhor fizer isso com eles, né, em modus operandi, falar, se o senhor matá-los aqui, acabou a herança de Israel. Ele quis dizer isso, mas se o senhor matar, se o senhor fizer isso, o senhor pode riscar o meu nome da herança. O senhor pode me tirar, o senhor pode me matar. Olha a ousadia desse homem. E diz a história, o desfecho final, que Deus, olhando a sinceridade do coração de Moisés, Deus vai lá e poupa o seu povo. Mas no fim, Moisés erra e ele acaba não entrando na terra da promessa. Ele se sacrificou pelo povo e o Senhor preservou e esse povo entrou na terra da promessa. E hoje são os judeus, anteriormente que eram os hebreus. Então o coração de um pastor, ele é assim. Ele está vendo que a pessoa erra, peca. E muitas das vezes, como já aconteceu aqui, das vezes estar trabalhando, e Deus fala, vai para a igreja que eu quero falar com você. E Deus falava de algumas coisas a respeito de algumas pessoas. Eu falei, Senhor, não faça isso. Preserva essa pessoa. Salva essa pessoa. E Deus fala, você vai pagar um preço por eles. Porque estão assim. Eu falei, Senhor, mas é o teu povo. E aí eu lembro que quando Deus estava querendo destruir com fogo uma cidade, e aí ele fala, se tiver um justo sequer, eu pouparei toda a cidade. Então, muitas das vezes, você não entende, né? Às vezes uma oração de um pastor, às vezes a posição de um pastor, e muitas vezes o não de um pastor para você, é Deus preservando a tua vida de um grande mal que pode estar e poderá estar vindo. Então essa é a nossa vida. O coração e a vida de um pastor, todo pastor e líder que procurar buscar uma popularidade, ele está fora daquilo que é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é cruz e sangue, é renúncia. Muitas das noites vocês estão dormindo e a gente está orando. Mas tudo isso vale muito a pena para ver a sua família salva, restaurada, curada e liberta. E nós louvamos a Deus. Então nós só somos pastores porque nós temos ovelha. Amém?
Então, feliz Dia dos Pastores para todos nós, em nome de Jesus. O tema de hoje é livrar-se dos erros do passado para você usufruir da reconstrução. Isso significa o quê? Hoje Deus quer tirar de nós toda a estrangeirice. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Ontem eu estive à noite com um grupo de pastores, a gente estava orando por uma colega nossa de ministério, não é aqui de São Paulo, é fora de São Paulo, e ela está com câncer. A metástase pegou o corpo dela inteiro. E aí agora, essa semana, ela descobriu que a filha mais velha, recentemente casou-se, está também com câncer. E são pastores. E aí a gente senta com os amigos para conversar. Isso aqui é papo, não é papo de liderança, isso aqui é papo de pastor para ovelha. E a gente vai investigar qual é o caso. Mágoa, porque a pessoa veio, porque a pastora falou assim, olha, isso aí é adultério, você quer que eu oro para você casar com esse homem já é casado. Você está destruindo o lar para construir o seu. É o meu direito. E aí ela falou, não, isso está errado. E a pessoa levantou e deu 3 tapas na cara dessa pastora. Ela não fez nada, ela só guardou. E aquilo entrou nela. A ingratidão foi tão grande que ela desenvolveu um câncer. Ela já foi na pessoa, pediu perdão. Olha, eu quero te pedir, mesmo ela estando certa, ela foi e pediu perdão. E mesmo assim não adiantou. E a gente está orando para Deus ter misericórdia. E aí a filha tomou as dores da mãe em amargura. E a mãe e a filha estão com câncer. Amargura. Então você imagina o que nós vivemos, passamos, o quanto nós nos protegemos. Eu sou uma pessoa que procuro me proteger muito de algumas situações. Porque esse é o mal. Então, já que o diabo não pode atingir uma liderança, ele tenta atingir de outras maneiras, de baixo para cima. Ingratidão, injúria. Você já foi vítima de injúria, de mentira? Alguém já falou algo de você e você tem que calar, ficar quieto e deixar Deus fazer? Pior coisa é te acusar de alguma coisa que você não fez. Pior coisa é falar algo, uma injúria de você, na mesa de alguém, você não está lá, não para se defender, mas sim para estabelecer a verdade. Isso já aconteceu com você? Isso acontece com todo mundo, não é só com o pastor, não. E qual é o segredo? A Bíblia fala, perdoai 70 vezes 7 ao dia. Então você tem que aprender a perdoar, senão você não vive. Se você não vive, não adianta. Se você não perdoar, você vai ficar na mão. Você serve a quem? A Deus. Você não é um depósito de lixo emocional para ficar carregando para cima e para baixo. Tanta bênção que Deus tem para você, tanta coisa que Deus tem para você, tanto isso, tanto aquilo. Ai, bispo, eu estou vivendo um grande deserto. Glória a Deus nesse deserto, porque nesse deserto você vai ver o maná cair do céu, a provisão de Deus chegando na sua vida, amém? Aleluias, porque quando você sair desse deserto e entrar na terra da promessa, todo mundo vai olhar e vai ver, esse daí realmente é um servo e uma serva do Senhor. Então fica firme, seja perseverante, porque o Senhor estará te abençoando, amém? Efésios capítulo 4, versículo de número 22 a 24, é o texto de hoje. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes do quê?
da verdade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos dá hoje e te agradecemos pela igreja, pelas ovelhas, pelo pastoreio. Somos gratos pela liderança que nós temos, pelas pessoas que estão conosco, Senhor. Ó Pai, abençoa esta noite, este culto da palavra que nós iremos falar agora, o momento da palavra, que possa entrar no coração dos teus servos e que eles possam viver, Senhor, ó Deus, a transformação através da tua palavra. Usa a minha vida e a ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Posso ver amém? Amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos de Efésios 4, 22 a 24, ele que diz assim, começa dizendo assim, que quanto ao trato passado, ou seja, quando você era a pessoa que um dia você foi, ele está dizendo, arranca da sua vida esse velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então o que Deus está falando através desta palavra? Falou, você um dia foi muito enganado, se achava, como eu, como todos nós, nos achávamos donos da razão, por alguma circunstância. E aí, essas circunstâncias que nós nos achávamos donos da razão, nos levou profundamente na concupiscência do engano. Então, por que tanta gente foi machucada? Por que tanta gente é machucada no mundo que vive? Por quê? Porque está na concupiscência do engano. O que é a concupiscência? Aquilo que deteriora, que tira a sua verdadeira identidade. E aí ele dizendo, olha, você tem que se despojar. Porque se você não tirar esse velho homem da sua vida, se você não se livrar desse passado que você tem, dessa natureza enrustida que muitas vezes você luta contra ela, se você não abrir mão de tudo isso, você não pode se renovar no espírito e na mente. Porque como pode o pecado abundar junto com a graça? Não consegue. Diz lá, aonde operou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então, quando a graça entra, o pecado tem que sair e dar lugar. E Deus está nos dizendo hoje, se renova hoje, da mente. Mas, bispo, é tão difícil. Muitas vezes é o tipo da aliança e de relacionamentos que você tem. Como é que eu consigo me manter de pé, olhando todo o contexto de uma luta que eu vivo, do dia a dia, a igreja, as minhas lutas interiores, de tanta coisa, e se eu começar a falar com você, assim, como é que você suporta tudo isso? Não é que eu suporto, eu todos os dias, eu busco uma renovação espiritual. Como? Lembrando daquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? A palavra. O que me dá esperança? Pessoas que eu me cerco, pessoas que são pastores, pessoas que são membros, pessoas que são da liderança, que são os diáconos, presbíteros. Eu me cerco de pessoas que me empurram a melhorar. Então, não me cerco de pessoas que têm um discurso fatalista, derrotista, problemático. Não, eu me cerco de pessoas que têm um sentimento, uma maturidade, uma vida espiritual de superação, que é tão falho quanto eu e você, que tem tantos problemas quanto eu e todos nós. Então eu sempre converso com pessoas. Vou dar um exemplo. Ontem, conversando com a pastora Fátima, 69 anos de idade. 19 anos e 6 meses viúva. Ela a vida inteira orou para casar. Com 50 anos casou, 2 anos ficou viúva. E até hoje ela não casou. E ela está lá, firme e forte, abençoada, não teve filhos, está lá. E aí eu pergunto, e aí, como é que você superou tudo isso? Eu falei, é que eu busco uma renovação diária no espírito. E eu lido com situações lá, ela é de São José dos Campos. Eu lido com situações que esbofeteiam o meu rosto todos os dias.
algumas verdades emocionais que eu supero, que nenhuma pessoa superaria se não estivesse na presença do Senhor. Eu estou falando de coisas que você vive da porta da tua casa para dentro. Eu estou falando de verdades que estão dentro da tua mente, do teu coração, e que por algum constrangimento você, de repente, não consegue sentar para falar, porque deve ter alguma vergonha, se sente constrangido. Eu estou falando de naturezas que estão dentro de vocês, que de repente você, eu tenho vergonha de falar. Enquanto você não fala, enquanto você não trata, enquanto você não denuncia, você fica refém de todos esses tipos de sentimentos da natureza. E o Senhor está falando hoje: renovai-vos no espírito e na mente, e se revista de um novo homem. Qual é o novo homem? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele está dizendo: revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Se você começar a renovar a tua mente, se você começar a renovar o teu espírito, a justiça, aleluia, verdadeira e a santidade de Deus sempre te colocará no meio de uma guerra, no momento de paz, no meio de uma confusão, numa certeza de que tudo vai terminar bem na sua vida em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender todos os dias. E para você se livrar desses erros e usufruir de uma reconstrução, tirar toda a estrangeirice da sua vida, além desses conselhos que esses 3 versículos deram, existem posicionamentos. E quais são eles? O primeiro posicionamento: santificação. Você precisa se afastar de coisas, de pessoas que te deram muitos problemas, para que você, aleluia, comece a agradar a vontade de Deus. Olha o que diz lá, nós vemos esse texto, uma história disso aqui que eu acabei de dizer, no livro de Neemias, capítulo 9, versículos de número 1 a 3. Olha o que diz o texto. No dia, Neemias 9, 1 diz assim: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos pecados, pelas iniquidades de seus pais, e levantaram-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia, e na outra parte, 1/4 parte, fizeram confissão e adoraram ao seu Deus. Então o que eles fizeram? Estavam para voltar a habitar em segurança, mas sabiam que todos os anos fora da lei do Senhor, tanto tempo fora do ambiente que Deus desejava, haviam estrangeirice, haviam coisas que Deus não se agradava, haviam coisas que Deus não aprovava. E aí, então, o que eles fizeram? Toda a descendência se afastou da estrangeirice e se colocaram de pé, confessando os pecados pelas iniquidades dos seus pais. Então, os filhos dos filhos, as gerações posteriores, reconheceram os pecados de seus pais, foram diante de Deus, pediram perdão por eles, pelos seus pais, pelas gerações anteriores, e começaram a ler o livro da lei e santificar ao Senhor e adorar ao Senhor. Bispo, andando na minha casa, na minha família, há uma situação complexa. Então faça como este povo de Israel fez. Vai diante de Deus, na oração da família, na oração do perdão, nos cultos que há. Mas eu não consigo vir todos os dias. Assiste o culto que está na internet.
no Facebook da igreja, vai lá aonde você se alimenta, aonde a igreja te cobre, aonde a igreja cuida de você, aonde a igreja manda a oração todos os dias. Assista o culto e na hora da oração do perdão, na hora da oração da família, começa a denunciar a estrangeirice que está te atrapalhando, os problemas que estão entrando na sua casa, os problemas que estão entrando na tua família, e começa a pedir perdão a Deus por você, pela sua família, pelos seus antepassados, e começa a adorar ao Senhor dizendo: esta casa é do Senhor. Você não canta muitas vezes: esta casa é sua, nós deixamos para você, Jesus. Então começa a dizer: a minha casa espiritual, o meu coração, a minha casa material, a minha casa física, eu declaro o território do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou te contar uma história do pastor Alain. Ele disse que ele estava lá pregando na igreja dele, e aí terminou de pregar, aí a pastora falou assim: vamos para casa jantar, tal, não sei o quê. O culto tinha sido uma bênção, Deus tinha batizado com o Espírito Santo, e de repente ele está jantando na mesa, batem fortemente no portão. Aí, esse relógio é chato, né? Bate fortemente no portão, e quando ele abre o portão, estava lá a irmã com a cara toda ensanguentada. E ele falou: misericórdia, o que aconteceu? Ela pensou, ele logo pensou: o marido arrebentou ela. O senhor precisa ir lá em casa, o senhor precisa me ajudar, e não sei o quê. Ele passou a mão no celular para ligar para a polícia, e Deus falou assim: guarda aí. Não é o marido dela não. Daqui a pouco foi o meu marido. Todo arrebentado, ensanguentado. Olha o que é território. O que foi? Tem alguma coisa lá em casa. E se ele chegou lá, irmãos, na hora que ele chegou na porta, ele viu a quebradeira de prato, de panela, a casa sendo destruída. Aí ele entrou. E aí ele via prato voando. E quando ele entrou na mesa, a estante com o rack vem em cima dele. Ele falou: não é possível, o que está acontecendo aqui? E ele sentiu aquela presença horrível querendo pegar ele. Ele falou: meu Deus. Ele falou: Senhor, eu não consigo ver. Eu não estou vendo. Eu sei que tem a presença de um demônio aqui nessa casa. Mas, Senhor, eu não consigo. Então, o Senhor pega alguém que está em brecha, entra para eu expulsar esse demônio. Pegou a pessoa. Aí o diabo falou: o que você vai fazer aqui? Esse lugar é meu. Não, esse lugar não é... Esse lugar é meu. Esse lugar é meu. E eles tinham acabado de sair de uma campanha de jejum de oração. E ele falou assim: não, esse lugar não é seu, eu vou te mandar embora. E começaram a orar, entrar em batalha espiritual. E o diabo pega um, o diabo pega outro. Mas, irmãos, uma confusão. Ele contando, você tinha que ver coisa de filme. E de repente a pessoa que estava possessa começou a levitar. O olho começou a virar, a cabeça começou a girar, parecendo aquele filme lá de expulsar demônio. E não sei o que, ele falou: não é possível. Até que Deus falou assim: usa da minha autoridade. Aí ele falou assim: agora você fica no seu lugar e você vai sair dessa casa. Ele falou assim: eu não vou sair. Por que você não vai sair? Porque esse lugar é meu. Por que esse lugar é seu? Ele falou: eu vou te mostrar. Aí ele levanta um tapete. E no meio do tapete, debaixo do tapete, tinha uma lajota diferente do piso. E ele bateu a mão. Na hora que ele bate a mão, abre um buraco. E dentro desse buraco tinha lá a mão de um defunto, já toda comida, só o esqueleto, tinha patuá, tinha um monte de coisa. Aqui é meu lugar, aqui é meu assentamento. Então foram comprar uma casa barata, super barata, e não procuraram saber que lugar aquilo tinha sido um centro de macumba. E aí eles pegaram e foi aquela guerra, e falaram: agora você vai pegar e vai destruir. Aí foram, colocaram o fogo, expulsaram o demônio, e o demônio foi embora, e a casa hoje está lá salva, liberta, em nome de Jesus. Você está entendendo o que é território? Você está entendendo o que é território? Por isso que Deus fala assim: Pedro, tu és pedra, e sobre a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Chega na tua casa e declara: a tua casa é do Senhor Jesus Cristo. Chega na tua família, fala que a tua família é de propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Começa a declarar território do Senhor, aleluia. Diz lá: levantaram no seu lugar, leram
eram o livro da lei. O que era? A palavra de Deus. Aleluia, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Arranca a estrangeirice da tua vida. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim. Tem tudo a ver sim. E eu quero declarar sobre a tua vida. E aí ele fala assim, depois que nós saímos de lá, aí veio um irmão nos buscar de carro, e aí de repente veio uma pedra e caiu em cima do capô, e Deus falou assim, ele está com brecha. Aí o pastor falou, irmão, em nome de Jesus, o que você tem? Ele começou a chorar, falou, eu tenho uma mágoa muito grande, disse daquilo, não sei o que, vamos orar. E começou a orar, o diabo pegou a pessoa dentro do carro, e ele foi, expulsou o demônio, e foi uma bênção, deu tudo certo. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, arranca a estrangeirice da sua vida, arranca, começa a declarar, aleluias. Olha o que diz lá, capítulo 13 de Neemias, versículo 27 e 28, diz assim, e dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Também um dos nossos filhos de Joiada, de Eliasibe, sumo sacerdote, era genro de Sambalá, o horonita, e por isso o afugentei de mim. Aí no versículo 30 fala, assim os limpei todo o estrangeiro, designei os cargos dos sacerdotes, dos levitas, cada um a sua obra. O que esse texto está falando? Está falando lá no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 23, diz que o povo de Israel já estava sem Deus, não queria mais saber de nada, e eles começaram o que? Se envolver com mulheres, casaram com as doditas, as moabitas, as amonitas, e aí os filhos de Israel já não falavam mais o dialeto, a língua deles, mas eles estavam falando meio asdodita, meio moabita, meio isso, meio aquilo, e muito pouco judaico. E quando a presença de Deus entrou, quando a graça de Deus entrou, aleluia, a estrangeirice foi tirada, e uma só língua começou a ser falada dentro da família. Eu quero declarar que toda língua confusa na tua casa vai sair hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um fala A, outro quer falar B, aleluia. Um corpo não tem duas cabeças, só tem uma cabeça. O que é fora isso? Duas não. Deus está dizendo hoje, os estrangeiros sairão da tua família, os estrangeiros sairão da tua casa, da tua alma, da tua mente, do teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Então a primeira coisa, aprenda a santificar-se. A segunda coisa, aprenda a reconhecer, entender que a tua aliança com Deus é o que vai te habilitar a coisas muito maiores. Neemias capítulo 9, versículos de 6 a 8, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Olha que linda essa palavra. Tu és o Senhor, versículo 7, tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e tiraste de Ur os caldeus, e lhe puseste o nome Abraão, e achaste o coração fiel perante ti, e fizeste com ele aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, heteus, amorreus, pirizeus, jebuseus, girgazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Eu quero declarar sobre a tua vida, quando você faz uma aliança com Deus, quando você estabelece princípios espirituais com Deus, na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, em tudo que há na sua vida, Deus começará a te dar heranças em todos os lugares para onde você ir. Você será abençoado, porque fala lá que a aliança estabelece uma fidelidade de coração perante a Deus, e porque Deus vê que o seu coração é fiel e fizeste uma aliança, Ele diz o que? Eu te abençoarei em todos os lugares aonde você estiver, e assim será você, a sua casa, a sua família,
aleluia, entenda isso que eu estou te dizendo. Você precisa estar aliado, aliançado, fechado, acordado com as promessas, com a herança, com a palavra. Aleluia, não adianta você levantar a mão aqui e dizer aleluia, glória a Deus, eu creio, tomo posse, assim será. Se da porta da igreja para fora, o que você pensa, o que você faz, o que você comenta, o que você sente, o que você se alimenta, não está condizendo com a aliança que você deve ter com o Senhor. Escuta, se você fizer aliança com o diabo, aleluia, como assim? Está amarrado em nome de Jesus? Então como é que é fazer? É fazer a vontade da carne, é fazer a cumprir as vontades que está lá na hora da ira, da raiva, e tudo isso vai alimentando a estrutura demoníaca. Mas quando você fala não para o diabo, quando você fala não para a tua velha natureza, você vai limpando a estrangeirice da sua vida. Deus vai te tirando de alguns lugares, te colocando em lugares aonde estão pessoas que têm uma aliança com Deus, aonde estão pessoas que têm caráter com Deus, aonde tem pessoas que vão abrir portas, serão conexões para você chegar aonde você precisa chegar. Eu já viajei em muitos lugares, e todas as casas, lugares e até hotéis que eu fiquei hospedados, eu sempre fui balizado com a palavra. Vejo que tu és um homem de Deus, que o teu coração é do Senhor e compartilha com o mesmo sentimento que o meu. Por causa disso, eu vou te colocar no melhor hotel, eu vou te colocar na melhor casa, numa família que ama a Deus como você ama. E aí Deus vai preparando os ambientes no nível de envolvimento, de intimidade, de lealdade e fidelidade que você tem com o Senhor. Aleluia, eu declaro essa palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu já tive experiência de dormir em casas fora do país, que eu passei a primeira noite, no dia seguinte tinha o café preparado. Bispo, olha, tudo bem? Olha, nós sentimos de Deus de te abençoar, nós vamos te colocar num lugar melhor. Mas a casa está boa. E o Espírito de Deus falou, deixa eles fazerem. E aí Deus foi e me colocou em um lugar muito melhor. E aí essa pessoa, depois no final do culto, dos dias que eu fiquei, me disse, falou, olha, a nossa casa está com brecha, a nossa vida não está de acordo, por isso não é digno de receber. Vocês erraram, vocês tinham que ter denunciado, abrido o coração para a gente orar e trazer a limpeza espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver alinhado com Deus, se você estiver aliançado com o Senhor, se você estiver na palavra e a palavra estiver em você, não adianta, Deus vai te colocar em lugares que vão te levar para níveis maiores. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Entenda que a tua aliança com Deus te levará e te habilitará para coisas muito maiores em nome de Jesus. Você crê nisso? A terceira coisa, para encerrarmos, é você aprender a recordar. O que é isso? É a gratidão, que eu costumo dizer. Lembrar dos grandes livramentos que no passado você recebeu. E aprender a agradecer a Deus por tudo que você está vivendo hoje. Neemias capítulo 9, versículo 12. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Agora versículo 15. E o pão dos céus lhes desce na sua fome, e a água da penha lhe produzistes na sua sede. E lhes dissestes que entrasse para possuírem a terra pela qual alçastes a tua mão, que lhes havia de dar. Quando você olha para trás e vê quem era você um dia, e vê que pela misericórdia de Deus, o que você é hoje, você tem motivos suficientes para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez de livramentos na sua vida. Você precisa ter um coração grato a Deus. Você precisa aprender a entender, agradecer, que na hora da fome não faltou o pão.
que na hora da sede não faltou a água, que na hora que você estava perdido, uma palavra te guiou durante o dia, e nas noites mais obscuras, o Espírito Santo te acalentou, e aleluia, como uma coluna de fogo de noite para te guiar, e não deixar você fazer nenhuma bobeira na sua vida para comprometer a sua salvação. Então, aprenda a recordar. Às vezes eu me pego pensando do que Deus já tanto fez por mim. Tantos livramentos de morte. Misericórdia. Livramentos de tantas situações. Eu agradeço a Deus, porque o diabo é assim, ele quer pegar uma possível desgraça e trazer para os dias atuais da sua vida, para você perder a conexão do que Deus está querendo fazer, ou já está fazendo. E a Bíblia fala que o quê? Que você deve lançar sobre ele toda o quê? Vossa ansiedade. Então, todas as vezes que você for assolado, joga a Deus. Todas as vezes que você estiver desanimado, joga para Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando você entende isso, você recorda, e você o quê? Só vai ser uma pessoa otimista, bola para frente, uma pessoa alegre e feliz, porque você fala, olha quem eu era antes, olha quem eu sou hoje, olha o que Deus fez na minha vida, em nome de Jesus. E quando isso tudo acontece, você entende, aleluias, que hoje será o dia de você romper com toda maldição, malignidades da tua vida, porque hoje, aleluias, aleluia, aquilo que está fortalecendo o orgulho, será quebrado da tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala, resisti a Deus, e aleluias, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo também. Cuidado para você não ter gratidão a um bezerro de ouro. Moisés estava no monte conversando com Deus. E aí Moisés estava demorando para descer. E aí fizeram um bezerro de ouro dizendo, foi ele que nos tirou do Egito. Foi ele que nos tirou das mãos de Faraó. Não perca a sua visão. Não traga malignidade sobre a tua vida. Aprenda aquilo que nós acabamos de dizer. Tenha um coração grato, porque esse coração grato gera verdadeiros arrependimentos. E o arrependimento é a chave da vitória de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe com esta palavra. Fica de pé que eu quero orar por você em nome de Jesus. O verdadeiro arrependimento é que nos traz a vitória poderosa. Aleluia. Neemias 9:23 fala assim, e multiplicou os seus filhos como as estrelas dos céus, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Deus tem uma terra que mana leite e mel para você. Deus tem uma condição que vai te dar uma alegria em servi-lo e acreditar que vale a pena esperar no Senhor. E eu quero declarar essa palavra de Deus sobre a tua vida. Como é que você está vivendo os teus dias? Como é que você está vivendo? Você está vivendo a fatalidade do dia? Você está potencializando alguém que está segurando alguma coisa para você não viver? Ou você está vendo, está segurando, né? Está impedindo, né? Você vai para o quartinho de guerra. O quartinho de guerra às vezes é o banheiro do teu trabalho. O quartinho de guerra muitas vezes é o carro que você entra para orar. O quartinho de guerra muitas vezes é a sala, é o quarto, é a hora do banho, do chuveiro. O diabo querendo te assolar e você pega tudo isso, leva cativo ao Senhor e declara que você é mais do que vencedor na pessoa de Jesus Cristo. E você vai começar a desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai começar a desfrutar daquilo que Deus tem para a tua casa. Para de frustrações. Por que não acontece? Porque você não trouxe a lei do Senhor para a tua vida. Por que tu isso? Eu estou tão frustrado, tenho tanto isso, tanto aquilo. Por que não acontece? Porque você está dando mais valor ao processo do que o resultado de uma promessa que virá sobre a tua vida. Começa, aleluia, a se projetar. Começa a declarar, não
viva por aquilo que você está vendo, mas ande por aquilo que você crê. Eu creio que na minha vida, na tua vida, nesta casa, na tua casa, teremos dias melhores em nome de Jesus Cristo. Eu só preciso estar no ambiente que a palavra quer que eu esteja. Qual é o ambiente? O coração quebrantado, uma vida santificada e a glória de Deus se manifestando. Oh, enquanto de vez você fica reclamando do processo, agradeça a Deus os processos, porque na hora que você estiver forjado, na hora que você estiver temperado, na hora que você estiver pronto, coisas maiores e grandes virão sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, aleluia, 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 aleluia. Entenda isso, mesmo que nada aconteça nesse momento, alegre-se no Deus da tua salvação, porque o melhor de Deus virá sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar e te bendizer, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Oh Deus, aleluia, aleluia. Ensina o teu povo a entender que o momento que estão vivendo é só uma chuva, é só um vento, é só uma tempestade. Oh, até mesmo que o Senhor fala que nós iremos passar por momentos difíceis, Deus fala, vocês vão passar por um vento. Deus nunca vai falar, você vai ficar no vento, vai morrer no vento. Não, o vento passa, o vento voa, a tua promessa permanece para sempre. A tua palavra é fiel e se cumprirá. Eu quero orar pelos teus filhos, eu quero declarar a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Guarda o coração dos teus servos, guarda o coração dos teus filhos, guarda a mente, Senhor, coloca o capacete da salvação, blinda o coração deles com a couraça da justiça. Oh, aleluia, coloca luz nos pés dos caminhos para eles serem guiados na verdade e na justiça. Eu oro, meu Deus, eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, eu declaro o poder do teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a cada família que aqui está, aos que estão presentes, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Aleluias. Pode voltar para o seu lugar, os intercessores. Amém, queridos? Antes de nós ministrarmos a oferta, eu quero hoje celebrar um noivado aqui. Ô, glória! Eu quero chamar aqui a Letícia Abreu Pires e o Mateus Santos Silva. Amém? Nós vamos celebrar o noivado do casal. Em nome de Jesus. Sobe aqui, por favor. Amém? Tudo que se coloca debaixo de bênção vai dar certo. Porque a bênção alinha, a bênção restaura, a bênção corrige, a bênção exorta. E quando a gente coloca o nosso relacionamento debaixo da autoridade do Espírito Santo, quem vai guiar é o Espírito Santo. A carne vai lutar? Vai lutar. O tempo todo. Lutar contra sentimentos, lutar contra tudo. Mas a Bíblia fala, sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente vê um casal como Mateus e Letícia, a Letícia vem lá, irmão, longe, viu? Toma quase 5 conduções para chegar em casa. 2 horas para chegar na igreja. Está na igreja, ocupando altar, quer relacionamento sério, quer viver a promessa do Senhor. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Então, quando a gente entende essas coisas, jovens que poderiam estar vivendo tantas outras coisas que o mundo oferece, mas decidiram dizer não para o mundo e sim para Deus, irmãos, o céu abre, as portas se abrem, a glória de Deus invade e o Senhor guia a vida deles em vitória e em triunfo. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Então nós vamos orar. Cadê o óleo, por favor? Nós vamos consagrar esse noivado e declarar a bênção do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém?
Senhor, eu unjo a vida da Letícia e do Mateus. E eu os coloco debaixo da autoridade da igreja de Cristo. A igreja, ó Deus, que triunfa. A igreja que vence. A igreja que as portas do inferno não prevalecem contra eles. Eu os coloco debaixo de bênção. Eu os coloco debaixo de autoridade. Que o teu servo seja um sacerdote. Ó, que ele seja um homem de Deus, um profeta. Que tenha a palavra da sabedoria, a autoridade que o Senhor dará aos homens, segundo a tua palavra, que venha sobre a vida do Mateus, que venha em visão, que ele tenha uma visão diferenciada para o seu relacionamento, que ele seja o provedor, ó Deus, abençoa as mãos dele, que ele seja o provedor, ó Deus, absoluto sobre todas as coisas, que ele seja o protetor, ó Deus, aleluias, e que ele seja o pastor desse relacionamento, o sacerdócio. Eu abençoo a vida dele e declaro a bênção e a vitória também sobre a tua serva, que ela seja cheia da sabedoria. A tua palavra fala que a sábia edifica a casa. Oh Deus, aleluias, que ela seja como a palavra fala também, que ela seja a mulher dos negócios, que articula, que reproduz e que multiplica o recurso que virá das mãos do provedor. Eu abençoo a tua filha, ó Deus, eles estão se preparando para um futuro muito promissor, ó, tanto espiritual quanto material, ó, até o intelectual, estão se preparando, estão colocando tudo isso debaixo dos planos, da autoridade de Jesus Cristo. Ó, eu abençoo este casal, eu declaro a vitória sobre eles. Eu os unjo, Deus, aleluia, colocando-os debaixo de promessas superiores, bênçãos infinitas, que tudo, ó Deus, aleluia, vá bem na vida deles. Provas virão, lutas virão, mas eles serão mais que vencedores na tua presença por Cristo Jesus. Eu os abençoo, ó, aleluia, e declaro a bênção e a vitória sobre todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Cadê a aliança? Glória a Deus, hein? Ô, bom, o negócio é chique aqui, viu? Nós vamos ungir. Você vai pegar a mão direita dela, amparar assim, isso, tira isso, segura. Agora você vai pegar o anel, você vai colocar no início do dedo e vai olhar para ela. Você vai olhar para ela e vai falar assim: eu, Mateus, declaro diante de Deus, das testemunhas, no altar da casa do Senhor, a minha lealdade, fidelidade, proteção, serei o provedor, abençoador, cuidarei e serei um homem abençoado, bendito e te amarei, cuidarei de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu, Letícia, reconheço o teu amor, teu cuidado, e eu declaro sim, digo sim ao nosso compromisso da casa de Deus, no altar dele. Declaro amparar, cuidar, amar e ser a sua ajudadora. E ser uma bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para cá, fala assim: nós como igreja, fala, declaramos a bênção de Efraim, serão duplamente frutíferos em tudo o que fizer, em nome de Jesus Cristo. Da hora, né? Parabéns, parabéns. Dá um abraço aqui. Parabéns, hein? Mateus está estudando para a Polícia Federal e a Letícia está terminando a faculdade de
PhD em enfermagem. Então, estão se preparando, irmão. Não tem como não dar errado. Debaixo de bênção. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmãos? É isso aí. Glórias a Deus. Fica de pé. Pega esse envelope que está na sua cadeira. Nós vamos ofertar ao Senhor. Irmãos, dia 18 de junho é a Marcha para Jesus em São Paulo. Sairá às 10 horas da manhã do metrô Tiradentes, em direção ao campo de Bagatelle. Eu vou te dar um conselho. Vá na marcha. Leva os seus pedidos de oração. Marcha com os pedidos. Vá na marcha, irmãos. Eu fiz parte dessa estrutura. Eles estão orando e jejuando o tempo todo. E eu sei, há um mover sobrenatural. Já tem 22 mil caravanas inscritas. E eu te aconselho, vá, porque é bênção de Deus para a tua vida. Amém? Pegue esse envelope na sua cadeira. Me dá aqui, por favor, o envelope. Ah, tem aqui, Dani. Desculpa, não vi. Levante seu envelope alto. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela palavra, pelo noivado, pelo povo que aqui está. Te agradecemos e te louvamos porque Tu és bom. Que a vida financeira dos Teus filhos sejam abençoadas. Que o Teu nome seja glorificado na vida financeira deles. Nós consagramos a oferta de quem oferta, o dízimo de quem dizima, o voto de quem entrega, o propósito de quem fez contigo, Senhor, honra. Coloca as Tuas mãos e libera tudo o que eles precisam. Nós consagramos a oferta na Tua casa e declaramos a Tua bênção, a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Na parede tem um QR Code, na tela tem um número do Pix, você pode consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Cantina, nós temos esfirras a R$1. Amém? Não? O que vocês escreveram aqui? Ah, bombom é R$1. Bombom. Então, amém. R$4 a esfirra, amém, irmãos? É bom, é gostosa, viu? É gostosa essa esfirra aí. Vamos ficar de pé? Vamos embora? Levante sua mão para o céu e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te leve em paz. Que nunca falte graça, alegria e paz. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Tchau.